Olá, você está assistindo ao webinar Pandemia. Como ficou o ensino remoto de artes? Ele faz parte da programação da Mostra Pedagógica do Núcleo de Artes da Escola Municipal de Artes de Aparecida de Goiânia. Esse webinar será sobre o ensino de artes visuais e contará comigo, com a professora Lara Lima, do Núcleo de Artes também, e como convidada teremos a professora doutora Fernanda Cunha. Eu sou professor e coordenador do Núcleo de Artes, tenho formação em licenciatura em artes visuais, pós-graduação em publicidade e imagem pela Universidade Estadual de Goiás, sou professor em cursos como origami e fotografia pelo celular. Também teremos a professora Lara Lima, que possui licenciatura em artes visuais, formação em pedagogia, especialização em metodologia do ensino fundamental e é professora de cursos de pintura, desenho de moda e introdução às artes visuais. Também teremos como convidada a professora Fernanda Cunha, que é mestre e doutora em artes pela Universidade de São Paulo, coordenadora do curso de especialização Arte e Educação Intermediática Digital pela Universidade Federal de Goiás, participa do programa de pós-graduação em Artes da Cena, também pela Universidade Federal de Goiás, atua principalmente na área de arte e educação digital, autora de livros E Arte, Educação, Educação Digital Crítica e do livro Técnica e Tecnologia, a Indústria Ideológica de Massa. Fique agora com o webinar. Inicialmente, é um prazer imenso estar participando desse webinar. Com muito prazer mesmo. Quero te agradecer, professora Fernanda Cunha, por ter aceitado o nosso convite, em nome da Escola de Artes, em nome da Secretaria de Educação, da Secretaria de Cultura. Espero que a gente, nesses próximos minutos, consiga ter uma conversa muito boa sobre o ensino de arte na pandemia, e espero contribuir, né, por meio da web aqui, para que as pessoas que estejam do outro lado nos assistindo compreendam um pouquinho como está sendo para nós da educação esse momento, né, de trabalho remoto, de distanciamento social. E vamos lá. Me fala um pouquinho da senhora, fala um pouquinho para as pessoas que estão em casa vendo a gente. O prazer é imenso estar aqui, agradeço muito fortemente Daniel, Lara, professores. Eu penso, francamente, que esse encontro é um encontro, esse que vocês estão promovendo nesta semana, de artes cênicas, artes visuais, dança em tempos de pandemia, essa mostra pedagógica que vocês apresentam, é resultado de um ano de trabalho em pandemia, não é? Então, a relevância para mim deste encontro vai exatamente na mesma relação com a minha formação, com a minha trajetória, não é? Eu sinto, uma coisa é o que nós estávamos sempre no processo de ensino-aprendizagem pela tecnologia, a minha formação, mestrado, doutorado, ali com a professora Ana May Barbosa, que abraçou, imagina, o meu mestrado foi em 2003, o doutorado eu finalizo em 2008, não é? Quantos anos nós estamos falando antes de pandemia? Quantos anos nós estamos falando antes de pandemia? Mas quantos anos nós estamos falando já da inserção da cultura digital no universo juvenil e já não mais somente para os jovens, porque de 2008, antes de 2008, década de 90, nós já tínhamos as tecnologias no processo de mediação, ainda que não tão potente como foi acontecido no correr do tempo, mas a pandemia ela traz uma questão que discutia-se nas minhas pesquisas, comenta o professor Ana May, porque a professora Ana May, ela aceitou, me acolheu uma pesquisa de tecnologias há quantas décadas, há quanto tempo antes? Não é? Entretanto, quando nós falávamos, nós discutíamos, havia o quê? Todo um trabalho da cultura digital dos jovens, entretanto, uma fortíssima segregação da cultura digital juvenil nas escolas, nas salas de aula. Não é? E hoje nós temos muitos jovens que são professores, professoras, e o que ocorre? Eles simplesmente
não têm, eles conhecem a imersão, vivem a imersão, mas eles não têm a formação da arte educação digital. Então, estar aqui com vocês, ao mesmo tempo, me remete a um momento muito importante de termos aí uma ação da Escola de Artes, da cidade de Aparecida de Goiás, que já há um ano está procedendo com ensinar artes, promover o ensino das artes pela rede, não é? Então, sempre trabalhei com a questão do que nós chamamos, no doutorado, do sistema triangular digital, uma derivação da abordagem triangular, que se pensa como desenvolver a mente digital crítica. E aí eu finalizo esta questão que você me coloca ao me perguntar sobre mim, não é? Que é exatamente a minha preocupação em tempos de pandemia. As pessoas não têm uma formação, professores e professoras, com o universo digital, e que eles estão muitas vezes se preocupando com qual recurso tecnológico, qual vai ser o programa, qual vai ser isso. Quer dizer, se a escola ela tem mais dinheiro, ela poderá ter mais equipamentos. Se uma escola tem menos dinheiro ou não tem dinheiro, ela poderá não ter tantos equipamentos. Mas, se tem mais equipamentos, ou se tem menos equipamento, a grande questão é que não será mais equipamentos ou menos equipamentos que vai desenvolver a criticidade, a autogovernança das pessoas na imersão digital. E eu lhe perguntaria, aqui para quem nos ouve, como desassociar o universo digital das nossas vidas antes de pandemia? E agora, com a pandemia, está aí as situações que acontecem. Entretanto, nós temos o trabalho de vocês, que venho acompanhando, incrível, de superação das questões, das surpresas, do que fazer, do que não fazer, do que dá certo, do que não dá certo, porque é aquele oxigênio da ação pedagógica, da ação educativa no momento, que, se superando como vocês estão fazendo, vocês não estão deixando de formar as pessoas para a vida pelas artes. Porque se questão fosse falta de equipamento, se questão fosse não saber fazer, esta escola não teria o que está fazendo hoje, mostrando uma amostra de um ano de trabalho. Então, eu me sinto muito felicitada com a coragem que vocês empenharam de superação em prol da formação, não é? Que poderia simplesmente ter parado ou nem ter começado, né? E vejo, então, uma trajetória da minha pesquisa, do que venho pesquisando, do que venho asseverando, sendo dentro da vida de vocês, como professores e professoras e alunos, no exercício, não necessariamente do que pode estar ou não nos meus papéis, mas o que está na minha ideologia, como pessoa que se preocupa com a formação das pessoas pela arte para a sua autogovernança. Não sei se te respondo, Daniel. Sim, claro. Mais uma vez, muito obrigado. E agora eu passo a palavra um pouquinho para a professora Lara se apresentar também, falar um pouquinho sobre o que ela vem fazendo, sobre sua atuação no campo das artes. Bem, eu sou professora, então, da Escola Municipal de Artes de Aparecida de Goiânia. Então, desde 2018, 19, né, Daniel? Nós começamos aí a se implantar esse processo de ampliar a escola e com o núcleo de artes. E aí, com a pandemia, nós chegamos aí numa sinuca de bico. Como ensinar cursos livres, como ensinar desenho, pintura, arte, que eram as disciplinas que eu estava trabalhando, né, no presencial, com curso de moda, desenho e pintura, atendendo crianças, adolescentes e jovens, né, e até adultos também, e como fazer isso usando aí com a pandemia. Aí, com isso, nós pensamos e começamos a analisar como fazer isso. Então, também eu tenho experiência aí com o ensino à distância, trabalhei um tempo no CIAR, da UFG, e isso nos ajudou muito. Também tive, né, como
fui orientada pela professora Fernanda Cunha, aí conheci, né, toda esse estudo, esse caminhar da tecnologia digital e a arte, e aí nós começamos a desenvolver um processo de como atender a nossa comunidade em tempos de pandemia. Para quem está nos assistindo, tem sido um desafio. Eu, como coordenador do Núcleo de Arte, foi e é hoje um desafio. Nós não achamos uma fórmula mágica, mas estamos colhendo resultados muito positivos. E aí, a partir desses resultados, nós resolvemos trazer alguns depoimentos de alguns alunos, onde a gente vai tirar um tempinho agora, escutá-los, e já já a gente volta para conversar mais um pouquinho sobre isso. Boa tarde, grupo. Boa tarde, professora. Muito obrigada por estar aqui. Minha experiência pelo grupo foi muito boa. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, a professora, por ter me colocado nesse grupo. Foi muito bom. Já até sabia desenhar um pouco, mas com esse grupo me ajudou a pintar melhor, coisa que eu não sabia. E foi muito bom. Eu aprendi coisas novas, técnicas novas que eu posso usar para o futuro para me desenhar melhor. E agora também, muito obrigado. Estou muito grato por isso. Olá, tudo bem? Me chamo Solange Avelar, eu moro na Bahia, numa cidade chamada Vitória da Conquista. Sou professora de arte, né, de linguagens. E no ano passado, por conta da pandemia, um isolamento, eu procurei alguns cursos para fazer. E buscando nas redes sociais algo relacionado a artes, encontrei a página, né, da Escola Municipal de Artes de Aparecida de Goiânia, e lá eu vi que tinha cursos. Aí me inscrevi no curso de desenho e o de manipulação de bonecos na área de teatro. E aí foi muito bom por conta da pandemia, por conta da necessidade de estar com a mente, né, envolvida, mesmo que, por eu ser professora, no ano 2020, não ficou muito claro para a gente, logo no início, como seriam as aulas, né? Então, a gente ficou um período muito ocioso e trancada dentro de casa 24 horas. As atividades de artes, principalmente as técnicas que eu aprendi no desenho, isso me deixava mais, assim, saciada, né? Saciada emocionalmente, com a mente ocupada. Então, foi muito valoroso fazer o curso. Aprendi muito, mesmo eu sendo professora de arte, eu não tenho habilidade com desenho, eu tenho mais com pintura. E material muito bom, os professores muito eficientes, didáticos, a metodologia muito fácil, né? O grupo, uma interação muito legal, a nossa equipe, o grupo é desde criança até crianças mais adultas, enfim. E quando foi esse ano, novamente, teve inscrições para ateliê de desenho e ateliê de pintura, e eu estou novamente no curso. E espero que a escola abra mais inscrições para novos cursos, e eu vou estar fazendo sempre, porque foi uma ajuda muito grande, foi uma motivação, e além do mais, o aprender, né? O aprendizado e a interação com as pessoas que estão ali participando do curso. Eu parabenizo toda a equipe, a professora, o coordenador que sempre está no grupo, e pela ação, né, de fazer cursos assim voltados relacionado às artes e nesse período pandêmico, né? Então, eu só tenho a agradecer e espero que em breve novos cursos surjam aí para mim fazer. Minha experiência nas aulas presenciais foi muito boa e positiva. Foi um sonho realizado. Quando começou a pandemia, eu fiquei bem triste, pensando que tudo tinha acabado. Mas quando começou nas aulas online, eu fiquei muito feliz por continuar com esse curso que, mesmo à distância, me fez crescer nesse universo das artes. Os professores são muito prestativos e nos dão todo o apoio e suporte que precisamos. Para mim, está sendo uma adaptação bem positiva. Então, a gente acabou de ver depoimentos belíssimos dos nossos alunos. É o que a gente coloca muito como um ponto muito positivo do nosso trabalho. A gente fica muito contente de
de estar colhendo esses resultados, mesmo nesse momento tão complexo. E eu trago para a professora Fernanda até uma fala da nossa querida Ana May, onde ela diz o seguinte: a arte é ingrediente essencial para favorecer o crescimento individual e o comportamento do cidadão como fruidor de cultura e conhecedor da construção de sua própria nação. Eu acho que essas falas que a gente acabou de ver, elas sintetizam, elas mostram isso para a gente. Como que a senhora enxerga, professora Fernanda, isso? Que ponto positivo que a senhora consegue ver? Qual olhar, sabe? Eu gostaria de uma fala da senhora e depois a professora Lara também complementa para a gente como tem sido isso de fato na escola que a gente tem vivido, né? É muito forte, né, trazer aqui a professora Ana May com uma citação extremamente potente, tal qual sempre o posicionamento da professora Ana May na arte e seu ensino, pela relevância do ensino para a vida das pessoas, né? E é claro, quando estamos falando aqui em tempos de pandemia, eu responderia primeiro a sua questão com uma outra questão. Para entendermos, para podermos entender a relevância positiva, como você trouxe essa terminologia, do ensino das artes na vida das pessoas, pense como seria sem as artes. Como seria sem as artes? Não é? Pensando, estamos aqui com a temática da pandemia, que nós temos na atualidade, com a pandemia, todo um processo de vida nas relações humanas, no que tange à comunicação, mediada pela imagem digital. Vamos, ainda que se eu não, parece que não vou estar falando de arte, mas vamos falar da telemedicina. Eu outro dia marquei um médico e eu perguntei, mas vou até aí? Tanto faz. Eu pensei, mas como tanto faz? Como é que ele vai mensurar aqui meu ouvido, minha garganta, minha pessoa? Muito bem. Não, tanto faz. Eu fiquei com uma dúvida muito grande, eu fui pela telemedicina, para experienciar isso, inclusive. Mas eu fiquei com uma dúvida, será que esse médico sabe leitura de imagem? Porque a anamnese, certamente sabemos que tem uma relação com leitura de imagem, mas num processo que, bom, ele vai conseguir, se ele não está percebendo lá que eu estou muito bem, a minha pressão pode estar um pouco baixa, a minha temperatura, não sei o que lá. Quer dizer, se o médico ainda tiver uma formação de leitura de imagem fraca, um pouco mais frágil, na sua formação ali, quando criança, na escola, porque a escola, por algum motivo, toda uma formação foi, sei lá, com as artes segregadas, a arte foi segregada, ele não teve uma vivência, ainda que como sendo o melhor médico da melhor universidade, não estou falando, né, se esse médico que eu fiz a consulta seja ou não, mas ainda que fosse, ora, como é que ele, não tendo ali os aparatos, que se não tendo uma boa formação de leitura de imagem, ele pode recorrer à minha temperatura pela telemedicina, ele não vai fazer isso. Né? A arte, que tem como relevância o desenvolvimento da capacidade da leitura crítica. Que leitura crítica ele poderá ter feito ali na tele... Na tele... Você vai poder cortar quando eu errar, né, Daniel? Tá, então eu vou poder gaguejar à vontade. Vai cortar, deixa eu... Pois é, deixa eu gostar o nariz também. Ai, obrigada. É um sofrimento. Corta. Na telemedicina, não é? A arte, ela tem como base o que nenhuma outra área do conhecimento pode trazer, como as artes traz, que é a resiliência, o mais ou menos certo, o mais ou menos errado. Esse processo da resiliência para a formação ontológica de ser traz a questão básica da formação da vida, da identidade da pessoa na sua relação sígnica com a vida, com os outros, porque pela diferença, o que eu vejo que o outro
eu não tenho ao ler o outro, que o outro não tem de mim, eu não tenho do outro, reforça quem eu sou. Então, todo esse processo da formação humana pelas artes, como fica sem as artes? E em tempos de pandemia, onde está esse aporte que pode não ter tido por uma formação frágil, por entender a arte, a área de conhecimento menos importante? Veja só, onde perpassa muitas vezes a formação, o entendimento das artes dentro de um bojo de áreas na escola. Né? Porque o Brasil ele tem como disciplinas ou áreas importantes o crivo do vestibular. Muito bem, se no crivo do vestibular, o vestibular ele não entende colocar perguntas sobre as artes, e agora na pandemia, para todo um processo que temos como base a mediação da imagem. A mediação da imagem, que eu tenho que fazer a leitura crítica da imagem, lembrando que pela cultura digital, quando eu estou falando de imagem, eu estou falando da interconexão de som, imagem e texto. Aí nós não estamos falando aqui da polivalência, mas nós estamos falando aqui da interterritorialidade, da inter-relação das artes, que tem como processo que se intercruza numa linguagem digital o conhecimento que se tem que ter de todas as áreas. Volto para a telemedicina, naquele meu momento. Bom, e a teatralidade, como é que fica nesse processo de mediação, de comunicação pelas artes? Estamos falando apenas e tão somente de uma consulta médica. E por que eu estou falando da consulta médica? Porque pandemia, estamos falando de doença. Se nada na vida for importante, senão a vida, e se não tivermos a capacidade de ler pelo mundo imagem digital que vivemos, como vamos viver? Como vivemos? Sim. Professora Lara, que experiência que você traz aí diante do que a gente anda vivenciando na Escola de Arte, no nosso núcleo de arte, e o que a Ana May traduz aí de tão importante? Fazendo um link com o que a professora Fernanda nos colocou, nessa importância de ler, né, de tentar entender criticamente a imagem e essa interconexão que nós temos vivenciado hoje, de levar esse ensino por meios digitais e também os alunos tentar entender esse meio e aprender também por esse meio digital e ter essa leitura crítica dessa imagem que chega a ele o tempo todo, tudo isso veio fortalecer a nossa preocupação de uma metodologia clara que pudesse ajudar esse aluno. Nós preocupamos a preocupação de uma formação em arte para o município de Aparecida, ela vem também com a fala da professora Ana May, ajudar na formação desse cidadão, né? E se apropriar desse espaço cultural da nossa cidade. Então, tudo isso veio fortalecer, impulsionar a escola de arte, para atender essa comunidade, para ajudar a fomentar a cultura na cidade, né? E formar essas crianças, principalmente as crianças do nosso município, tentar atender essas crianças. Então, isso fortaleceu a escola de arte nesse momento de pandemia e de não esmorecer no sentido das dificuldades de levar esse ensino crítico por meio digital, na formação digital desse aluno também. Certo. Nós conseguimos, a professora Lara está aqui, e assim, tentando ilustrar um pouco para a professora Fernanda, que tem acompanhado o nosso trabalho, né? Mas nós conseguimos uma solução, digamos assim, muito interessante, muito prática. Nós estamos trabalhando nas turmas online remotas, né? Turmas remotas, a partir de uma conexão entre aplicativos. Nós trabalhamos com o WhatsApp e com o Classroom ao mesmo tempo. E utilizamos o YouTube como a nossa
possibilidade vamos dizer assim, de interação aluno, aluno e gravação de aula, vamos pensar assim, aluno e nós, enquanto professores, atuando, né? Além disso, alguns professores têm usado aplicativos ao vivo. Isso tem sido uma coisa que, inicialmente, a gente viu uma certa resistência, mas tem sido uma coisa que, com o tempo, os alunos estão conseguindo se adaptar a aulas com horário marcado. Tem sido uma experiência, assim, magnífica. Talvez quem não está vivenciando não consiga enxergar isso, mas para nós que estamos vivenciando, tem sido uma coisa que a gente não imaginava. Era até poucos meses atrás, a gente não pensava de forma nenhuma que estaríamos ou que chegaríamos onde chegamos. Professora Lara, se você quiser mostrar o Classroom, de repente, essa seja uma oportunidade das pessoas, de quem está do outro lado aí nos vendo, e a professora Fernanda, de fato, de conhecer como que a gente montou essa prática nossa de sala de aula virtual, né? Vamos chamar assim. Então, professor Daniel, vamos apresentar, então, um pouquinho da nossa sala virtual. Nossa preocupação em ter disponível o material, tanto síncrona quanto assíncrona, quer dizer, tanto atendendo o aluno com horário marcado ou online ao mesmo tempo, e também deixar as atividades para que esse aluno possa acessar quantas vezes ele precisar e no horário que é disponível para ele também. Esse é a nossa sala de um dos nossos cursos, Iniciação ao Desenho, uma viagem pela arte e o imaginário. Esse curso ele teve, então, 16 aulas. Clica para mim, então, aí em atividades, para a gente conhecer como nós organizamos esse link. O aluno, ele baixava o aplicativo e ele tinha acesso a essa sala de aula. Então, aí, nós temos Seja Bem-vindos, nós temos a apresentação desse curso, e também o link direto com a secretaria do curso, que aí, aqui a gente resolveria as coisas da secretaria, né, como matrículas, certificados, contato com o coordenador, etc. E aí nós temos, então, as aulas. Todos os nossos cursos da Escola Municipal de Arte, nós usamos a mesma didática, a mesma metodologia de organização visual no curso. Então, aqui nós temos o início, né, desse curso. Então, nós sempre disponibilizávamos o texto, a videoaula, complementação, e isso se dava, aí os vídeos eram depositados no YouTube, colocando o link para o Classroom, e todas essas aulas também eram disponibilizadas em audioaula e também em texto e vídeo, os links dos vídeos, no grupo do WhatsApp, para interação, para discussão, e também para aquele aluno que, às vezes, ele não tinha um celular mais deficitário, etc., que ele não tinha memória ou não conseguia acessar o aplicativo. Também a gente teve aquele probleminha do aluno, principalmente as crianças, que um dia estava com a avó, outro dia estava com o pai, outro dia estava com a mãe, e aí não tinha o aplicativo. Então, a gente dava acesso à aula para ele no WhatsApp também. Então, esse foi um dos nossos recursos que nós usamos, e sempre com o intuito de levar uma aula que trouxesse para ele uma ampliação do conhecimento em arte. Um exemplo, nós aí nesse curso nós tivemos um formato bem trazendo a gamificação, que é por desafios. Cada semana a gente viajava, era um tema, e cada semana eu viajava para um lugar. Aí, por exemplo, nós estávamos falando sobre o diário de bordo, que foi um espaço, que é um caderno, um espaço que esse aluno ia colocar todos os seus trabalhos juntos, que ele conseguia ver o início, o meio, o fim, e ele ter uma organização de toda a produção que ele fez.
Sobe um pouquinho, Daniel, por favor. Para pegar uma aula, um tema de uma outra... Isso. Aqui na aula 3, por exemplo, nós exploramos... Isso. Na aula 4, por exemplo, nós estávamos aí passeando pelo jardim, desafio da semana. Sempre tinha um desafio da semana. Sempre tinha um contexto onde ia estar acontecendo essa arte, trazendo um artista, trazendo um conteúdo mais aprofundando, um conteúdo técnico, que o intuito desse curso também era o desenho, uma coisa técnica, das técnicas de desenho, e sempre um desafio a cumprir. E isso ligava o aluno a estar no curso. E sempre no final nós tivemos aí uma apresentação que nós vamos apresentar agora na mostra. O resultado desse todo esse trabalho, né? Não é... E assim nós tentamos atender esse aluno. Professora Fernanda, diante dessa apresentação que a Lara fez e diante que você vem acompanhando o nosso trabalho como admiradora da Escola de Arte, do que a gente tem feito, as considerações a senhora pode fazer sobre como a gente veio fazendo o nosso trabalho, veio tentando achar a solução, tentando achar uma prática que conseguisse se desenvolver da melhor forma nesse momento. Daniel, querido, veja lá, a fala de vocês, a fala da Lara, é uma fala muito potente, não é? Eu diria que muitas provocações, não é? Primeiro, a questão, a Lara traz, ela fala como fazer para não esmurecer, né? Usa essa terminologia. É riquíssimo, porque fez-se, no meu ponto de vista, o que todas as instituições de ensino têm que fazer em todos os níveis da educação. Primeiro, não parar. E não parar com esta outra provocação que a professora Lara, traz na sua fala, que, bom, por quais aportes o procedimento metodológico da ação docente, da arte educadora. Fato é que é verdade, por exemplo, a abordagem triangular, o sistema triangular digital, uma derivação da abordagem triangular, são proposições teóricas. Agora, a maneira como o professor, a professora vai se apropriar para criar, recriar, promover a ação, os procedimentos, a sua metodologia, é um processo criativo do professor, da professora. Isso que eu estou falando não são palavras minhas. É a minha interpretação, a fala da professora Ana May Barbosa, que bem assevera essas questões. Então, veja, retomando o que eu havia dito no começo, que a questão não é se o equipamento com maior performance, menos performance, qual programa, qual não programa. A questão é o cerne que esta escola está trazendo com muita riqueza o trabalho da professora Lara, por exemplo, centrada numa abordagem de ensino digital, que contextualiza, cria, recria os seus procedimentos, as suas ações metodológicas, traz claramente, no meu ponto de vista, a abordagem triangular pelo sistema triangular digital. Quando ela vem trazer, quando ela comenta, olha, Fernanda, um dos pontos ali do que eu pude pegar, que eu fiquei maravilhada com a quantidade de cursos, de aulas, eu falei, mas assim, é impressionante, enquanto instituições de ensino com tanto recurso estão parados, ou pararam, ou tentando, ou com menos velocidade, a quantidade de alunos, os depoimentos. Quando você me pergunta, mas, Fernanda, qual a importância da arte? Os alunos responderam nos seus depoimentos aqui, não é? E ali, na disciplina que foi aberto aqui tão gentilmente para todos que puderem nos ver agora, vejam, reassistam com calma aquela organização metodológica. Veja, trouxe claramente a questão da
da leitura da imagem, num processo da abordagem triangular, que tem essa tríade indissociável, que é a leitura da obra de arte, ou do campo dos sentidos, a contextualização e esse fazer artístico, num processo que realmente está relacionado com outras 3 ações mentais, num processo de informação, decodificação e produção das ações mentais, que são impulsionados pelo questionamento, que a criança, que a pessoa envolvida com a questão, ela vai, se comprometida com a questão, entrar nesse processo da ação dessa tríade, né? E trouxe muito bem, por exemplo, quando vai colocar aqui a questão do Paul Klee, que vai aquecer por Paul Klee e Leonardo da Vinci, pelos seus diários de bordo, para trazer um processo investigativo pessoal no desenvolvimento autóctone, na sua identidade aluno e aluna, que eles são desafiados para um processo de revisitação das suas imagens, interconectando com os códigos eruditos ali no caso, para a produção dos seus próprios diários de bordo, para, neste processo, o tempo todo em processo de investigação, culminar na produção. Vocês fizeram esse processo nesta trajetória, e essa trajetória ela pode ser iniciada por qualquer um dos vértices da tríade, que são interligadas esses processos. Então, é extremamente rico, e a maneira que vai se trabalhar com toda uma transversalidade de relações absolutamente contemporâneas, que é a questão ambiental, a educação ambiental e outros procedimentos. Quer dizer, não é ensinar a cor pela cor, não é ir no jardim pelo jardim, é um trabalho de comprometimento da formação de um ser humano que está além do seu jardim, o seu universo, que é o micro-universo, que se interrelaciona com o mundo, com o país, com a cidade, com o bairro, com os seus próprios problemas, que a composição da tessitura desses problemas perfaz o universo do Brasil. É um trabalho extremamente rico da formação humana, no seu universo, na sua formação sígnica, do signo, da ideia que será produzida, a ideia que o aluno terá, com o seu desenvolvimento crítico acerca do universo que está no seu entorno. Bom, isso é mais digital ou isso é menos digital? O Castells assevera muito bem, Manuel Castells, que o universo digital, ele é o universo digital mais o universo não digital. Bom, eu não consigo entender isso em tempos de pandemia. Quer dizer, eu posso até estar offline. O problema é quando eu nem offline estou, a quem? Alunos e alunas, pessoas que não conseguem, por motivos de várias naturezas, não ter internet. Esta é a grande preocupação que deve-se olhar para estes que não têm acesso à internet, porque às vezes não tem nem luz. Nós estamos falando de um Brasil que conectado, mas muitos desconectados pela falta de energia elétrica. Então, é um trabalho extremamente comprometido para a formação da vida. Tomando ainda a questão, finalizando as minhas observações aqui, com 2 outros aspectos. O primeiro, quando ainda vocês trazem a questão das aulas em horário marcado. Quão relevante é tempos de pandemia? Quem de nós? De repente, hoje eu sei que é dia tal da semana, mas daqui a 2 minutos, por alguma razão, mente pandêmica, que dia que é hoje? A gente se perde dentro daquilo que nós já estávamos sabendo. E como é importante para a mente saudável não perder a relação da cronologia, do tempo, não é? Ter um horário marcado na sua aula é você ter que ter o exercício de lembrar que daqui a tanto tempo, amanhã, tem a aula. Quando eu comecei, o ano passado, nas aulas pela internet, as primeiras aulas eu fiquei muito... Olha o que você me traz,
professora Lara, eu fiquei muito atenta com a observação, não foi de um aluno, de vários alunos nas primeiras aulas. Professora, como eu estava precisando de ter um compromisso de hora marcada. Quem de nós, se não fosse esses compromissos, nós perderíamos mais, e este se perder no tempo é muito preocupante, não é? A outra questão que também não podemos deixar de observar, ao que eu estou tecendo nessa conversa, novamente, é aquele professor, aquela professora que trabalha com abordagens de ensino, no ensino da arte, em prol do desenvolvimento da mente digital crítica do aluno, da aluna, quer dizer, conhece, reconhece e traz para o seu bojo, do seu processo criativo, crítico, de intento pedagógico, arte educativo, proposições, abordagens de ensino, este é o salto que ele vai estar fazendo no tempo do agora, porque já sabia fazer antes, não é verdade? Que aí não é por onde se ensina. E sabemos que vocês têm um trabalho incrível de desafio, de não esmurecer, porque ensinam pelo WhatsApp. Não é menos porque é pelo WhatsApp, porque tem um trabalho de consistência arte educativa, porque sabe o que quer, para onde vai, para onde leva os seus alunos. Está aí o trabalho de vocês. Meus parabéns. Muito obrigado pelos parabéns. Tem sido um trabalho que nós estamos fazendo com bastante dedicação e é um trabalho bastante árduo, não é fácil. A interpretação de que estar em casa deixa a coisa mais simples, ela é equivocada. Pelo contrário, a coisa se torna um pouco mais complexa. Mas a gente tem seguido nesse trabalho diário, de continuar o trabalho, né? Mesmo estando distante. Infelizmente, a gente já vai caminhar um pouco para o nosso encerramento do webinar, mas antes eu quero deixar uma provocação para vocês duas, professora Lara, professora Fernanda, só porque eu pensei um pouco nessa provocação, pensando um pouco diferente nos sujeitos envolvidos na questão que eu vou colocar. Para a professora Lara, eu vou deixar o seguinte, como provocação. Quais contribuições, professora Lara, você acha que esse momento vai deixar para a educação pelo olhar do aluno? E para a professora, eu quero saber para a professora Fernanda, quais contribuições o momento vai deixar para a educação pelo viés do olhar do educador. Tá bom? Então, vamos lá, professora Lara, contigo. Bem, para o aluno, eu acho que foi algo muito novo para ele, porque aquela linha tênue do meu lazer e o meu aprender, ele ficou... essa linha ficou um véu muito liso, muito limpo, muito quase imperceptível, porque nos nossos cursos, eu percebi muitas vezes que esse olhar, essa hora de aprender, ela era um horário de brincar. E muitas vezes eu até comentava isso, né, nas nossas reuniões pedagógicas virtuais, que era essa importância desse horário para ele, dessa aula, que mesmo que eram menos aulas da semana, que ele era um horário de brincar, um horário de aprender, de produzir um momento de felicidade muito grande para ele. E tanto que quando aí ia diminuindo, quando eu começava a chegar, a gente chegava nos finais, né, no final do curso, sempre era não, está acabando. Essa coisa de que às vezes naquele ensino formal, não era tanto, e o comprometimento do aprender também para o aluno, ele era, antes da pandemia, ficava muito a cargo da escola e do professor. Esse tempo dele estudar, o horário dele estudar, como ele vai estudar, era aquela coisa, eu vou para a escola, saiu da escola, acabou.
Não, agora a escola, você faz o seu tempo. O aluno ele tem que organizar esse tempo dele, organizar o momento dele aprender, organizar o espaço dele aprender. Então, e essa autonomia que esse aluno aprendeu a duras penas foi complexo para ele, né? E para nós, enquanto professores, também, para ensiná-los a ter essa autonomia, né? E às vezes, muitas vezes eu vi assim momentos de que alunos, ai, professor, hoje eu... Porque assim, a gente tinha casos de alunos que tinham aula online, ao vivo, né? Naquele horário que era disponibilizada a aula. Eu sempre, nos meus cursos, tinha o horário exato que eu disponibilizava a aula. Então, 2 horas, até 2 horas, era o horário que essa questão do cronograma e tempo, mesmo quando a aula era assíncrona, era aquele horário exato que eu liberava a aula. Então, ele ficava louco, porque, não, mas, professora, terminando a aula aqui, eu vou entrar e vou... Ele estava louco para ver a aula nova que estava ali. Para aquele outro aluno que não estava... Ele me pedia, assim, a gente percebe... Tem registrados aqui no WhatsApp, professora, é agora, é agora, é agora. Então, assim, criar aquela emoção, aquele movimento, quase como um jogo, isso tudo nós tínhamos que aprender a fazer. Não é virar youtuber, mas é pegar aquela dinâmica que esse aluno já tinha no meu momento de prazer, de brincar com o colega, e trazer isso para dentro da aula. Então, é todo esse mecanismo, né, de interação digital, que na cultura digital que ele já estava, nós tivemos que aproveitar disso. E para esse aluno, eu acho que virou algo novo para ele, porque eu acho que para ele é muito fácil quando você propõe, faz um vídeo, faz um tip-top, organiza tal. Para ele, alguns tiveram dificuldades, tiveram que correr atrás, outros não, outros só estavam ali, era uma coisa dele. Assistiu o vídeo. Então, assim, essa mudança, essa linha tênue do olhar do aluno para o que é brincar, o que é estudar, a forma que esse professor lidar com tudo isso, traz esse aluno para dentro do ensino, para reflexão e para apropriação do conteúdo. Eu acho isso foi formidável. Vamos lá, professora Fernanda Cunha. Vamos lá. Veja que é muito interessante a fala da professora Lara, porque o que ela está trazendo é o que eu nem vou falar sobre a minha ótica, a minha reflexão aqui, mas já está implícito a questão da educação para tempos, vou chamar aqui de pós-pandemia, né? Do que estamos aprendendo ou qual holofote que está sendo dado em tempos de pandemia para o ensino. Aluno, veja, a sua narrativa, Lara, é impressionante, não é? Eu estou compreendendo que alunos, com prazer, querendo, desejando, ansiosos da hora da aula, estou brincando ou estou estudando? Né? Traz aquele conceito lá atrás, o conceito da labuta, né? O que virou trabalho, o trabalho não era para ser as pessoas, vou trabalhar, né? Tem uma relação ali na sua essência do prazer, do viver, do experienciar. Aqui nós temos claramente nesta fala, e nos vídeos dos alunos a gente vê isso claramente, John Dewey, né? Uma vivência consumatória que ela tem todo um processo sígnico a tal ponto que eles estão realmente embrenhados de uma vivência que os tomam, né? Bom, é uma fala muito interessante de tantas outras que muitas vezes a gente não vê, de professores e professoras. Né? Se o aluno está sentindo esse prazer, eu chego a duvidar se a professora Lara, o professor Daniel, se ele vai sem prazer para essa aula. Porque esse processo de ensino-aprendizagem, quando ele não é conteudístico, ele tem essa relação, ensino-aprendizagem acontece como desassociá-los. Não é? Então, o fato é que nós tivemos um holofote na educação mediado pelo
pelos meios tecnológicos, que vocês conseguem trabalhar muito bem a utilização dos recursos tecnológicos como intermediadores de um processo de ensino-aprendizagem, quer dizer, vem a intermediar uma ação muito consistente na metodologia do seu processo de intento, que eu havia dito há pouco tempo atrás, dentro de aportes muito claramente solidificados de um trabalho maduro docente, que não é o que costumamos ver, não é? O professor, a professora se sentir desafiado é uma coisa. O professor, a professora sentir-se com medo, inseguro ou até parado, chegar a ficar paralisado, é outro diagnóstico, né? E nós temos aqui um grande problema, que isso é histórico, e que, claro, não poderia deixar de aparecer na pandemia. Eu não estou surpresa, que é o problema da educação conteudística, que não é o que vocês estão trabalhando, porque não é a educação contextualizada, não é a educação para o desenvolvimento ontológico da criança, da pessoa, para o desenvolvimento da consciência crítica, Paulo Freire, Ana May Barbosa. Então, ficou muito claro, as pessoas, essas crianças, eu duvido que elas vão estar desligando a câmera, se não por problema de conexão, mas para fazer de conta que está na aula, porque elas não querem nem sair, os alunos de vocês. Estão doidos para iniciar a aula. Então, essas escolas, esses professores que têm alunos que fecham a câmera, esses professores que estão trabalhando com ensino conteudístico, vai lá, ele simplesmente está fazendo uma transposição, provavelmente, do que ele faz em sala de aula. Porque se em sala de aula ele não trabalha com essa educação bancária, como assevera o Paulo Freire, ele não vai fazer educação bancária na rede. Mas se ele faz na rede é porque ele não sabe usar tecnologia? Não, porque se ele já na rede está, ele já transpôs o problema da mediação pelo recurso digital. É um problema que nós temos na educação, que eu também não levo isso para o professor ou para a professora, eu levo isso para a formação do professor e da professora. Isso é muito grave, porque nós vamos ter crianças, pessoas que cada vez mais não vão chegar, como fala o Paulo Freire, à consciência crítica, que só acontece pela autogovernança. E, nesse sentido, o que vai acontecer? Nós vamos ter pessoas que cada vez mais são sugadas exatamente pelo entretenimento da indústria cultural massiva, que está na cultura digital fortemente, intensamente. O aprendizado quem está aguardando, por qualquer motivo, que pós-pandemia tudo tornará a ser como é, cuidado, porque eu não sei se nós estamos num período de pós-pandemia ou na era pandêmica. E ainda tenho dúvidas se a conquista que se teve para a educação, de uma educação fluida, líquida, nos tempos que já estávamos antes da pandemia, da modernidade líquida de Bauman, poderá ser agora novamente segregada como se nada disso estivesse acontecendo, vivendo com toda a potencialidade na educação, porque a educação no Brasil, muitas vezes, ou quase sempre, finalizando a minha fala, ela está atrasada. Mas atrasada como assim, Fernanda? Ué, o cinema educativo, o cinema que é uma delícia, e quem não aprende no cinema, que tantas provocações faz, não é? O cinema ele traz o questionamento, ele movimenta essa ação da mente, de buscar conexões, etc. E o cinema educativo, quando ele entra, e alguém horrível, chato. O cinema educativo, se o cinema educativo fosse pela rede em 1933, as crianças estariam desligando a câmera. Crianças, adultos, qualquer idade. Me apresente um filme de cinema educativo que ele tenha a potência da arte. Está claro que pela rede não tem como fazer de conta que o ensino é o que se diz pelas palavras e não pela ação, se na sala de aula, em qualquer instância, na aula pela internet, for frágil. A verdade, ela está estancada na imagem que o aluno traz, que a Lara trouxe tão bem. Então, o futuro, ele
ele não é o amanhã, ele acontece sempre no tempo do agora, na ação do devir que sempre a educação deveria asseverar para os passos seguintes. A educação não pode ser o ambiente que eu coloco a lombada só depois que o acidente aconteceu. A educação tem que ser ambiente em que a lombada é colocada antes, porque o educador, as políticas educacionais observa e fala, aquela curva é perigosa. Vamos colocar a lombada para evitar o acidente da ignorância, o acidente do analfabetismo, o acidente de uma sociedade, na sua grande maioria, muitas vezes massiva, sugada e, portanto, que repete o que aplaude e que nem percebe que é tóxico. Vocês estão de parabéns para certamente o futuro que vocês já acontecem no tempo do agora. Como a professora Fernanda disse, é um momento precioso para a educação, né? É um momento onde aquilo que acontecia fora, ou melhor, dentro da sala e não se via fora, foi se colocado para fora, né? Se a educação não está funcionando na tecnologia exposta, significava que ela já não estava funcionando antes. Acho que é um momento de repensar. Esse webinar a gente propõe essa reflexão, né? Trazer essa discussão, trazer nomes que estão permanentemente estudando, como você, professora Fernanda Cunha, para a gente é um presente. Não acho que talvez não tenha outra palavra que eu possa colocar nesse momento. É um presente para mim, para a Lara, para quem estiver nos assistindo, ter esse momento, esse diálogo, sabe? É um momento de aprender. Aqui é um momento de aprender. Aquilo que você traz, a sua bagagem que você coloca para a gente, é um momento que eu nem sei, é um presente. Para mim, tem sido um presente desde o início até agora. A gente vai caminhando para o final. Eu quero passar a palavra para a Lara e depois para você, professora Fernanda, para a gente finalizar. Mas, de antemão, eu quero agradecer mais uma vez, em nome da Escola de Arte, em nome da Secretaria de Educação, em nome da Secretaria de Cultura, esse momento, esse brilhante momento que nós três tivemos aqui e que estamos deixando aqui para quem estiver do outro lado nos assistindo, para que eles consigam refletir conosco o que a educação ganha com esse momento de pandemia. Eu acho que a gente tem que começar a pensar nesse sentido, né? O momento está sendo difícil para todos, mas o que temos ganhado com este momento, né? Apesar das perdas, o que o momento tem nos possibilitado pensar, né? Seguir, tá bom? Professora Lara, está contigo. Eu queria agradecer, né, também a professora Fernanda por aceitar esse convite, de trazer para nós um olhar tão profundo pelo que a gente tem feito, né, por essas preocupações que nós trouxemos aqui, dessa experiência, né, de tentar levar um ensino de arte de qualidade para o município, para a comunidade, né, do nosso município. Experienciar conosco, né, essas ações que nós fizemos e tentando acertar a importância da arte na formação da nossa comunidade, no âmbito geral, também, principalmente para as nossas crianças, que nós temos um trabalho muito forte, ainda com a parceria com a Secretaria de Educação. Então, assim, agradecer, né? E, claro, levar para quem está nos assistindo, né, um pouquinho dessa experiência da Escola Municipal de Arte e também convidá-los a estar conosco, sempre, né? Tanto no modo virtual quanto presencial, que eu espero que logo, logo estaremos, né,
nos encontrando presencialmente, quem sabe as nossas próximas conversas, né, Fernanda, será presencial num evento da escola. Quero agradecer muito e vamos seguindo, né, a cada dia, tentando levar um ensino de arte de qualidade para cada um da nossa comunidade. É isso. Posso falar? Pode. Muito bem. Eu quero agradecer muito a delicadeza, o acolhimento e, sobretudo, nesse processo, aqui o convite, não é? Porque o fato é que eu estou falando aqui com o chão da escola. Eu não estou falando para quem teoriza, que importante teorizar é, mas aquela teoria que o Paulo Freire observa, que é um blá, 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 porque está distante da vida, da sociedade propriamente dita. Aqui nós estamos falando com o chão da escola, com quem forma, e vocês, não sei se eu estou enganada, parece que são mais de 600 alunos da Bahia, de outros estados, tantas instituições de ensino com problema de evasão. Escolas, instituições de ensino que tenham evasão, tem alguma coisa a ser repensado. Porque o aluno, as pessoas, porque alunos são pessoas, as pessoas sentem ali aonde não é para ele, não é para ela. As pessoas, elas sentem aonde ali é para ele, é para ela. Veja, tem alguma coisa muito certo no processo de ensino-aprendizagem de vocês. Porque vocês têm alguma quantidade de alunos fora do normal. Outras instituições de ensino de arte não estão assim. E de outras áreas de conhecimento não estão assim. Instituições de ensino, com a humildade que eu estou aqui aprendendo, venham ouvir esses professores, venham. Vamos aprender com quem está acertando, não é verdade? Parabenizo a Secretaria de Educação em que vocês estão envolvidos na cidade de Aparecida de Goiás. Parabenizo todo o apoio que vocês devem estar tendo, e espero que cada vez mais, da Secretaria de Cultura. Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação de Ensino, deem as mãos cada vez mais para essa escola, que forma para a vida. Finalizando, eu diria, sabe aquela consulta, a telemedicina que eu fiz? Eu ficava o tempo todo me perguntando, esse médico que eu fui, PhD, pessoa de referência na formação, fora do Brasil, no Brasil, mas eu me perguntava, e é um médico que eu estou com ele há mais de 20 anos, mas eu nunca perguntei para ele o que me passou na consulta o tempo todo pela internet. Será que ele cursou artes? Será que ele viveu artes? Será que ele está conseguindo me ler? Porque eu sou uma imagem. Um beijo nos seus corações. Muito obrigada. Contem sempre comigo. Aprendi muito, porque a gente entende a vida pelo chão da vida. Vocês, com esse processo de ensino-aprendizagem completamente acolhedor, porque vocês não dizem não a nenhum... O aluno quer, vem. O aluno quer, vem. Vem. Quer dizer, o fato é que vocês têm um processo de inclusão educativa pelo digital. Será que, se não fosse pelo digital, conseguiria esses braços chegar a geografias tão distantes? E quem nesta escola está, será que conseguiria, mesmo sem a pandemia, o que conseguiram pela educação pela rede? Aqui a gente entende que não é com o preconceito que formamos, mas é sem o preconceito. Não é se a educação é pela rede ou não é pela rede, se ela é melhor. Educar é ato de produção, de desejo de ensinar. Parabéns a vocês e obrigada pelo convite. A gente que agradece mais uma vez
Esse foi o nosso webinar de artes visuais, pandemia. Como ficou o ensino remoto de arte? Esperamos que todos vocês tenham gostado em casa. Até mais!